Tudo que nós necessitamos é um coração igual ao coração do nosso Mestre. Coração de amor, de misericórdia, de compaixão, de graça, de perdão. E é isso que nós queremos viver. É o que nós queremos ter nessa noite. Um coração igual ao coração do Senhor. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias. 2 Samuel, capítulo 12. A partir do verso 1. 2 Samuel 12. Samuel 12, verso 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e lhe apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digo de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante aos teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as suas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Até aí. Louvado seja o Senhor. Adoramos ao teu nome, Senhor, porque tu és um Deus de perdão, de bondade e misericórdia. E de que seria a nossa vida se o Senhor não for esse Deus misericordioso? Nós não estaríamos aqui. E nós queremos engrandecer o Senhor pelo teu grande amor, Senhor, por esses momentos tão maravilhosos na tua presença. Como é bom expressarmos toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, Senhor,
porque Tu és um Deus tão maravilhoso. Bendito és o Teu nome, Senhor. Nós bendizemos ao Senhor pelos louvores que já entoamos. E agora nós temos o privilégio de ler a Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, estar aplicando essas verdades ao nosso coração. Que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente e nos aquecer com o fogo do Teu Espírito no nosso coração, para que possamos compreender essas verdades e vivê-las, porque a Tua palavra, a Tua vontade, ela é agradável, ela é boa para nós. Nós queremos fazer sempre aquilo que está na Tua palavra, Senhor. Nos abençoa ricamente na explanação dessas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assentados. O tema da palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite é: a espada não se apartará jamais da sua casa. É um tema que, à primeira vista, assusta. Aparentemente é uma palavra dura, pesada, mas nós sabemos que tudo que vem de Deus é uma bênção para a nossa vida. E jamais cada um de nós queríamos conviver como uma espada dentro da nossa casa. Quem aqui queria um juízo desse dentro da sua casa? Um tema desse? Mas a palavra de Deus, meus irmãos, é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Tudo aquilo que vem dele, mesmo em forma de juízo, vem para o nosso próprio bem, para restaurar a nossa vida, para que possamos voltar para o propósito de Deus, se arrependermos e ter uma vida restaurada diante dele. Todo o propósito de Deus é isso, é trazer o homem para a sua presença, resgatá-lo, para que ele possa viver o propósito de Deus, o projeto que Deus tem estabelecido para a sua vida. Nós sabemos que a Bíblia é um livro autêntico, é um livro maravilhoso, e a Bíblia não esconde os pecados dos seus servos, e a autenticidade da Bíblia está exatamente na sua transparência, porque se fosse um livro feito por homens, podiam ser com certeza manipulados e esconder as suas falhas, os seus pecados, os seus erros. Mas a própria autenticidade da Bíblia está na sua transparência, ela mostra, porque Deus não esconde o pecado das pessoas, dos homens, porque a Bíblia não é um livro dos perfeitos, mas de um Deus que é perfeito e perfeito é as obras das suas mãos. Ele não chama homens e mulheres perfeitos, mas Ele aperfeiçoa todos aqueles que Ele os chama. E Deus nunca escondeu nada de ninguém, porque a palavra dele é a verdade, Deus é a verdade, e não há nele injustiça. E não há por que Deus esconder os erros daqueles que são chamados pelo Senhor. O objetivo de Deus não é manipular a Bíblia, mas mostrar a verdade, e principalmente a profundidade da graça de Deus, em perdoar, em restaurar, em trazer o homem para o propósito de Deus, ele possa viver uma vida verdadeiramente abençoada na sua presença. O texto que nós lemos fala do pecado de Davi, no momento em que Davi, ele cometeu uma grande falha, e ele colheu o fruto da consequência do seu pecado. Deus o perdoou, mas Deus não deixou de punir, porque o pecado traz consequências. As falhas dele trouxe consequências irrevogáveis, e graças a Deus por isso, porque são essas consequências que faz o homem voltar para a presença de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus,
Mas um dia ele deixou de fazer o que estava no coração de Deus para fazer aquilo que estava no seu coração, e isso não foi bom para a sua vida, e isso não é bom para a vida daqueles que estão na presença de Deus, que cometem falhas, porque nós vamos sempre colher frutos daquilo que nós semeamos. O castigo de Davi foi à altura dos seus pecados cometidos. Mas a palavra vai mostrar um Deus que é um Deus de perdão. É um Deus de amor, de misericórdia. E todas as vezes que nós arrependemos, vamos aos pés dele com o coração quebrantado e contrito, ele está pronto para nos perdoar e dar início a uma nova vida, e voltar para o propósito e realizar aquilo que ele tem estabelecido para cada um de nós. Então Davi, a Bíblia diz, não fechem a Bíblia, tá? Nós vamos começar no capítulo 11. O capítulo 11 diz que era o tempo em que os reis saíam à guerra, e Davi ficou em casa, no seu palácio. Joabe, que era o general com o seu exército, estava na batalha, e Davi em casa, ficou em casa. Querido, nós sabemos que Davi, ele não era homem da tinta, da caneta, do escritório. Davi era um guerreiro, era o homem das batalhas. Tanto é que quando ele foi construir o templo, o Senhor falou assim: não, Davi, você não vai construir casa para mim não, porque você é um homem de sangue, você é um homem de muitas batalhas. Davi foi tirado da malhada das ovelhas, por detrás da malhada, para ser príncipe, para ser um guerreiro, para ser rei, para reinar, para lutar, para pelejar. Mas o propósito de Deus não estava simplesmente nas batalhas em si, mas em que ele pudesse realizar o propósito de Deus que o Senhor tinha para a vida dele. Mas a verdade é que chega um momento na vida de Davi, e desde novo, tá? Desde jovem ele era um guerreiro. Ele vai contar que quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, ele lutou com o urso, venceu o urso, venceu o gigante, venceu o leão. O menino já desde pequeno, já foi preparado para ser um grande guerreiro. Mas a verdade é que chega um tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em casa. E o que é essa expressão, quando os reis saem à guerra? Esse período é esse período era o período da primavera. Porque nesse período da primavera, as batalhas, as guerras, as incursões militares eram mais favoráveis, porque o inverno era muito rigoroso. Então, geralmente, naquele tempo, aqueles que estavam batalhando, no período do inverno, eles cessavam a guerra e retomavam novamente na primavera. Então, o tempo era o tempo de sair a guerra, e Davi ficou em casa. E o que levou Davi a ficar em casa? Por que Davi não foi para a guerra? A Bíblia não relata, e nós podemos até conjecturar. Por que Davi não foi? Será que alguém deu um conselho para Davi? Davi, você é rei, você já lutou demais, está na hora de você parar, você não precisa ir para a guerra. Talvez não seria até um mau conselho para o rei, mas cuidado, aqueles que não estão no propósito de Deus, eles vão sempre querer tirar você do propósito de Deus, sempre arrumar um jeitinho para tirar. Há muitas palavras ditas como palavra de Deus, que vai tirar as pessoas da verdadeira palavra de Deus, né? Então pode ter sido isso, pode ter sido um conselho. Ou será que veio alguma coisa na mente de Davi? Não, eu também sou rei, eu tenho minha família, vou cuidar da minha família, dos meus filhos, eu tenho meu trabalho, né? Para que eu vou ficar lutando? Eu tenho minha vida para me cuidar, minha família, né? Talvez alguém podia dizer: não, você já está, né, com uma certa idade, dá lugar para os mais jovens. Cuidado com isso. Esses dias eu vi um pastor falando isso.
Tem que aproveitar o jovem agora, o pessoal mais velho tem que deixar lugar para o jovem. Não, irmão, isso não é palavra de Deus, não. Dentro do projeto de Deus, dentro da obra de Deus, tem lugar para todo mundo aqui. Aqui tem lugar para o jovem, para trabalhar, para as crianças, para os adolescentes, para cada um de nós, não existe idade. Você sabe quantos anos Moisés saiu do Egito? 80 anos. Josué, a Bíblia diz assim, e Josué, quando ele já entra na terra, possui a terra, a Bíblia diz assim, o Senhor fala, Josué, você está velho, você está avançado de idade, muita terra ficou para ser possuída. Abraão, com quantos anos já estava com Sara, quando Deus chama ele para aquele projeto maravilhoso, quando gerou Isaac, 100 anos Abraão já estava. Meus irmãos, não tem idade. Dentro do projeto de Deus, vamos fazer até uma aplicação para nós hoje, dentro daquilo que Deus está nos chamando para essa obra, para esse projeto maravilhoso, não há idade, há trabalho para todo mundo, não precisa ninguém ficar parado, não, só vai ficar parado, estacionado, acomodado no seu palácio quem não quiser, e a nossa vida cristã, queridos, é um campo de batalha. E Davi não foi para a batalha. E a palavra mostra que Davi estava ali no seu palácio e ele foi dar uma voltinha. A Bíblia diz que ele levantou do seu leito à tarde e dormia naquele soninho gostoso. E o exército estava onde? Lá na peleja. E às vezes nós estamos no nosso comodismo e há um povo que está realizando aquele que Deus tem chamado. Estão na batalha, né? E ele vai dar uma voltinha aí do terraço. O que ele viu? Uma mulher se banhando, linda. A Bíblia diz que ela é formosa. Primeiro ele viu aquela mulher. Depois ele mandou trazê-la. Não demorou muito, ele mandou os seus servos trazê-la e depois ele a possuiu. E eu pergunto aos irmãos, se Davi estivesse lá no campo de batalha, lutando, porque o rei tinha que estar à frente, tá? O rei era o primeiro para estar lá. Se ele estivesse lá no campo de batalha, com a espada, lutando, ele ia ter tempo para olhar para o terraço? Eu vou dizer uma coisa para cada um de nós aqui. Se nós estivermos no campo de batalha, nós não vamos ter tempo para ficar visualizando coisas que não glorificam a Deus. E muito menos para possuir aquilo que não nos pertence. O palácio, o terraço, é um lugar de risco. E tem muita gente no lugar de risco hoje. Porque estão deixando de lutar, porque estão no comodismo, porque foram chamados para ser valente, para pertencer ao exército do Senhor, mas estão se acomodando, estão deixando de ir para a guerra, e cada um tem as suas desculpas, cada um tem as suas desculpas, mas só tem uma forma de sermos preservados nessa hora, meus queridos, estamos pelejando, e Deus tem nos dado toda a condição para nós pelejarmos. Ele está conosco todos os dias pelejando por nós. Mas Davi, ele traz a mulher para si, e os seus planos aparentemente estavam indo muito bem, porque ele ficou com a mulher, passou-se uma noite de deleites e prazeres, e ele mandou a mulher embora para casa. Ela foi para casa, mas passou-se um período. O que ele não esperava é que a mulher mandou um recado que estava grávida. E ele ficou perturbado. E agora? Quando o homem voltar, o exército voltar da guerra, que Urias chega em casa, a mulher está com o filho? Não é? Ele bolou um plano extraordinário.
mandou trazer Urias do campo de batalha. Então, primeiro, já não tínhamos, Davi já não estava no campo de batalha, já perdeu um que era para estar lá. Agora ele vai, tira o outro. Você está vendo aí? Que aqueles que não estão no propósito vai sempre te tirar do campo de batalha. Agora tem dois que não estavam no campo de batalha. E Davi chama Urias, e Urias vem. Urias pergunta a Urias como é que estava Joabe, como é que estava a batalha. E ele falou, deu o relatório da batalha, como é que estava indo. Ele falou assim: vai para sua casa, lava os seus pés, vai coabitar com a sua esposa, você já estava na guerra, você merece. Preparou até um banquete, um presente para ele e mandou para ele. E Urias saiu. E Urias foi para casa? Foi não. Deitou na porta do palácio, junto com os seus servos. No outro dia, alguém vai lá avisar o rei: Urias não foi para casa, está aí. Aí Davi chama Urias: por que você não foi para casa? Aí, leia comigo o versículo 11 do 11. Olha a resposta de Urias a Davi: por que você não desceu para sua casa? Por que você não foi coabitar? Você não foi banquetear? Por que você não ficou como eu fiquei? No meu comodismo? Vai lá. A resposta de Urias: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Ei eu de entrar na minha casa para comer e beber, para deitar com a minha mulher? Pela tua vida, Davi, e pela vida da tua alma, que eu não farei isso. Meus irmãos, o que é um valente? O que é um homem comprometido? O que é um homem de integridade, de lealdade ao rei e ao exército e ao seu povo? Vocês perceberam? A primeira coisa que ele citou foi o quê? A arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. Deus era o centro da vontade daquele povo. E Urias entendeu isso, ele sabia disso, que era valorizar a arca. Depois ele mostra solidariedade com o povo, Israel, Judá. Joabe, o meu comandante está lá, o exército está lá. Como, Davi, que eu vou deixar o exército lutando? A arca está em tendas, o povo está lá. Como que eu vou para casa? Que eu vou banquetear com o povo lá lutando? Eu não posso fazer isso. Pela tua vida, Davi, e pela vida da tua alma, que eu não vou fazer isso. Eu dou minha vida por você, Davi. Eu dou minha vida pelo exército. Meus irmãos, que palavra. O que é um valente? O que são homens valorosos nessa hora? Que exemplo que ele dá para nós? Jamais vai deixar o valente, ele não deixa o campo de batalha. É o que está faltando hoje, hein? O exército de Jesus em muitas igrejas hoje. Muita gente está acomodado, não vai para o campo de batalha. E aí está no lugar de risco. Porque lembra? Viu, desejou e possuiu. Lembra de Eva? Viu a árvore que era desejável, formosa, bonita, desejou e depois usufruiu. É assim o homem. Davi, não tendo mais o que fazer, prepara agora um novo plano. O primeiro não deu certo. O que Davi queria? Eu trago Urias para cá, ele coabita com a esposa. Quando ele volta para a guerra lá, que ele fica um tempo lá, quando ele volta, o menino já nasceu, mas é dele a criança, não é mesmo? Ele queria fazer o quê? Esconder o seu pecado e transferir o pecado dele, o erro dele, para o próprio soldado dele. Quantos às vezes gostam de transferir culpa para os outros, né? Davi queria isso, mas não deu certo. Davi tem que bolar outro plano. Aí ele falou com Urias: fica aqui agora, aí amanhã eu te mando de volta para a guerra.
Mas ele aproveitou, preparou um banquete, embebedou Urias agora. Vamos ver que talvez ele, embebedado, ele vai voltar para casa, tudo tranquilo. Mas novamente, ele não foi para casa, ficou lá na porta do palácio. Davi, não tendo mais o que fazer, bolou agora um plano terrível. Escreveu uma carta e mandou por Urias. Se Urias fosse esse povo curioso de ovo, Urias não abriu. Sabe o que estava escrito na carta? A carta que Urias levou para o general estava a própria sentença dele. A carta diz assim: Joabe, coloca Urias no maior campo de batalha, onde tem os homens mais valentes do exército do inimigo. E quando ele estiver lutando, você tira o povo e deixa ele sozinho. Meus irmãos, o homem que falou: Davi, eu dou minha vida por você, pela sua vida, Davi, a vida de minha alma, pela tua alma. Esse homem que falou isso para Davi, Davi vai colocar ele agora para morrer diante do exército inimigo. Eu fico imaginando a conversa de Davi com Urias. E ouvindo Urias falar isso: Davi, pela sua vida, pela vida de minha alma, que eu não vou fazer isso. Eu dou minha vida para você, Davi. E Davi falando assim: eu vou matar você. Meus irmãos, o pecado é maligníssimo. O pecado é uma fraude. O pecado vai levar você para mais longe do que você queira. Ele vai te reter, te prender mais do que você deseja ficar. E ele vai custar mais do que você deseja pagar. O diabo é enganador, o pecado é uma fraude, o mundo é uma ilusão. E um abismo chama outro abismo. Por isso que o pecado tem que ser confessado e deixado, porque senão ele não estanca por si só. Ele vai se aprofundando nas suas raízes cada vez mais, levando para o precipício. Olha o que era uma simples noite. Olha o que já desencadeou. Olha os desdobramentos agora. Agora vai ter, além do adultério, vai ter morte. E Urias levou. E Urias estava no campo de batalha. Eu fico imaginando Urias lá lutando, e de repente ele olha, cadê? Não tem ninguém do lado. E a força lá do inimigo, grande. E às vezes, meus irmãos, tem luta que nós passamos, nós não causamos ela, não. Não era, Urias não causou aquela batalha daquela forma. E às vezes nós achamos que estamos sozinhos. Às vezes nós achamos que todos nos abandonaram. Mas Deus está vendo todas as coisas. O nosso Deus está conosco. Ele não deixa nada oculto. Não há nada oculto que não vai ser revelado. Nada escondido que não vai ficar transparente. E Urias tomba naquela batalha. Homem lutando, guerreando, dando a vida pelo seu exército, e ele tomba naquela batalha. Quando ele tomba na batalha, Joabe manda um mensageiro a Davi: Davi, está tudo certo, do jeito que você queria. Não se preocupe. Foi resolvido o seu problema. Aí Davi estava tão envolvido com o pecado que ele não conseguia nem mais ter amor pelas pessoas, pelo próprio soldado dele. Ele deixa de levantar a espada para o inimigo, que se ele estivesse lá lutando lá com o inimigo, ele não tinha entrado em toda essa dificuldade. Agora, ele vai levantar a espada para o próprio amigo, para o próprio soldado dele. Irmãos, enganoso é o coração do homem, a Bíblia diz isso. Se nós estivermos no propósito de Deus, nós vamos estar buscando a Deus, nós vamos estar orando, jejuando,
amando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Mas se deixar o pecado entrar na nossa vida, a pessoa deixa de pensar no conjunto para pensar só em si, só nos seus desejos, nos seus prazeres. E Davi ficou tão envolvido que ele perdeu a sensibilidade. E quando Davi manda o recado de volta para Joabe, ele fala assim: Joabe, não se preocupa, a espada tanto consome esse como aquele, está tudo certo. Por certo, Joabe, que era o general, esperava até uma indignação de Davi, né, mostrando misericórdia, perguntar. Davi nem perguntou quantos morreram, não, a preocupação dele era só com Urias, porque ele queria esconder o seu pecado, a sua falha, e aquilo que ele queria fazer, que era esconder aquelas verdades, ironicamente, foi ao contrário, se tornou um dos fatos mais transparentes na Bíblia, que todos conhecem essa falha dele. Mas não se iluda, meus irmãos, aquilo que parece, que muitos pensam que aquilo passou despercebido, não passou despercebido. Aquela atitude de Davi não foi deixada com indiferença, porque Deus vê todas as coisas. E o texto diz assim, e essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus não se agradou daquela postura, daquilo que aconteceu com Davi. Porque nosso Deus é aquele que vê tudo. Não pensa, eu, você, que não vamos fazer coisas, vai ficar escondido aos olhos de Deus, não, porque Deus vê todas as coisas. E nós não estamos servindo a homem, nós estamos servindo a Deus. Às vezes as pessoas vêm para dentro da igreja e tentam se esconder. Não, irmão. Você pode esconder das pessoas, mas não esconde de Deus. Nós temos que viver o verdadeiro evangelho. E o que Deus fez? Mandou o profeta. Mandou o profeta Natan. Natan, você vai lá e leva essa palavra para Davi. Deus sabia que Davi era o rei. Quem podia julgar o rei? Só Deus e o rei mesmo. Então Deus vai botar o rei para julgar ele mesmo. Davi vai julgar ele mesmo. E o profeta chega diante de Davi e vai começar a sua audiência com Davi. E receber o profeta na sua casa não era fácil não, hein? Quando recebia um profeta naquele tempo, não é como hoje não, os profetas de hoje vêm para passar a mão na cabeça, né? Trazer aquelas profecias falsas para massagear o ego das pessoas. Não, o profeta de Deus vinha para trazer as verdades, e ele falou a verdade, tá? Em momento algum ele vai passar a mão, amenizar aquilo que Deus mandou, porque o profeta de Deus, o homem de Deus, ele vai sempre propagar a verdade, doa quem doer, porque a verdade tem que ser dita. E ele conta ali uma história, demonstrando aquilo que eles viviam naquele próprio tempo. Ele vai falar de contar tipo uma parábola, né? Ele falou assim: Davi, tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas, muitíssimas ovelhas e vacas, rico. E tinha um homem pobre que só tinha uma cordeirinha. Ele criou com seus filhos, dormia no seu regaço, comia lá da comida com ele, bebia no seu próprio copo. Ela tinha aquela cordeirinha como filha, Davi. E sabia, Davi, que um dia chegou um homem rico, um viajante, chegou um viajante na casa desse homem rico, e sabe o que ele fez? Em vez de pegar uma das suas ovelhas, das suas vacas, que tinha milhares, muitíssimas, ele pegou aquela do homem pobre e matou, e fez a festa, e assou, e fez aquele banquete para aquele viajante. Davi, o que tem que fazer com esse homem? Digo de morte esse homem. Esse homem tem que morrer. Davi foi contundente. Não pensou duas vezes na hora de propagar o juízo. E vai devolver a ele, pela cordeira, quadruplicado tal coisa que ele fez.
Davi não teve nenhuma misericórdia. E o profeta falou assim: esse homem é você, Davi. Tu és esse homem. Assim diz o Senhor: eu te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Davi, eu te dei da casa do seu Senhor, das mulheres do teu Senhor, do teu seio, também te dei a casa de Israel, te dei a casa de Davi, eu te dei tudo isso é pouco, Davi. Se isso é pouco, por que você não me pediu? Eu te acrescentaria mais. Meus queridos, nós estamos dentro de um projeto onde o nosso Deus tem nos dado tudo, nada tem faltado para nós. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, o Senhor nos firmou nessa rocha, o Senhor nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nosso delito do pecado, Ele nos tirou da sepultura e nos fez assentar no trono. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu uma família, Ele nos deu uma igreja, Ele nos deu os dons, Ele nos deu do seu Espírito, Ele deu o seu Filho Jesus, nos amou de tal maneira, Ele nos deu uma salvação gloriosa. O que falta mais para mim e para você, meu irmão? Falta alguma coisa para você? Eu te pergunto, está faltando alguma coisa? Meus irmãos, Davi tinha necessidade de mais alguma coisa? Faltava alguma coisa para Davi? Não faltava nada. Mas quando você deixa de pelejar e ir para a guerra, você vai para o lugar de risco, você fica vulnerável. Quantos crentes estão vulneráveis porque estão estacionados, parados, já não querem mais nada com nada, abandonaram, deixaram as fileiras do exército do Senhor, estão no seu comodismo. Eu não sei qual o seu terraço nessa noite, mas não é o seu lugar, hein? O seu lugar não é no palácio, não. O nosso lugar é na batalha, no campo de batalha. Queridos, Davi foi derrotado no palácio, e o exército foi vitorioso lá na guerra. O lugar do servo de Deus, meu irmão, nessa hora, é no campo de batalha. Mas nós não estamos sozinhos, não, porque Deus vai nos fazer sempre mais do que vencedores. E se tombar como tombou Urias, mas tombou de pé, viu? Tombou de pé, como um valente. Tanto é que o seu nome está escrito lá na relação dos valentes. Deus não esqueceu dele, não. Deus não se esquece dos seus servos que são fiéis a Ele. Pode a mulher esquecer, a mãe esquecer do seu filho que a gerou, se ela esquecer, eu jamais esquecerei de ti, meu irmão. Deus tinha dado tudo para Davi, mas Davi era bom de sentença, né? Meus irmãos, e às vezes nós percebemos de forma contundente como que a humanidade é dotada de um aguçado senso de justiça. Como é que nós, por vezes, operamos com eficiência quando é para julgar os outros? Desde que você não esteja nela, e nem filho seu, nem parente seu. Esse homem tem que morrer, esse homem tem que morrer. É fácil para a gente julgar, né? Nós gostamos de julgar. Mas quando tem alguém nosso, aí é diferente. Aí a coisa muda, né? Mas é meu filho, pastor. É a minha esposa, pastor. É meu marido. Né? Mas quando é os outros, nós gostamos de julgar. Com firmeza, contundente. E Davi, queridos, ele estava tão envolvido com o pecado, que ele não entendeu que aquela história era a história dele. E às vezes nós estamos assim. Quantas vezes até que se prega a palavra, a pessoa está tão envolvida no pecado que ele não consegue se identificar. Às vezes nós estamos aqui na igreja e a pessoa, fulano é que tinha que estar aqui para ouvir. Não, quem tem que ter ouvido é nós, a palavra é para nós, meu irmão. A palavra de Deus é para colocar as coisas em ordem, é ela que coloca as coisas em ordem na nossa vida, ela é a espada.
E a espada agora, Davi, não vai se apartar da sua casa. A espada que ele deixou de levantar contra os inimigos, estava agora levantando dentro da casa dele. Queridos, às vezes a espada está dentro da nossa casa. A espada de 2 gumes, está cortando. Sabe o que é? Às vezes é pecado escondido. Às vezes é coisa errada que nós fazemos. Atitudes erradas. E às vezes nós estamos botando culpa nos outros. Por que está dando errado? Por causa disso. Porque é muito fácil para nós colocarmos culpa nos outros. Mas hoje é uma noite de reflexão. Como é que está a nossa casa? Mas se a espada de Deus que está lá, meu irmão, assim mesmo glorifica o Senhor. Se errou, há uma falha, essa noite é uma noite de restauração. Porque quando o profeta expôs a verdade para ele, para Davi, não escondeu nada. E é por isso, viu, nós pregadores aqui, não temos que esconder nada de ninguém, tem que pregar a verdade. Porque a verdade é que liberta, meu irmão. Nós não podemos ficar passando a mão no pecado, não. E Davi, ele caiu aos pés do Senhor, orou ao Senhor, e Deus ouviu a sua oração. O nosso Deus ouve a oração. Agora eu te pergunto, meus irmãos, se o profeta chega lá, Davi, sabe como é que é, né? Começa a passar a mão na cabeça, Davi, como nós gostamos de fazer com as pessoas hoje. Não, é isso mesmo, você está nessa vida assim, né? É natural, você é jovem, às vezes já vi muita gente falar assim, jovem difícil. Vai passando a mão. Não, meu irmão, a verdade tem que ser pregada. Foi a verdade que mudou a vida de Davi, meu irmão. E essa palavra é a verdade que liberta. Nós temos que ter compromisso com essa palavra. O dia que nós deixamos de pregar a verdade aqui, meu irmão, nós podemos fechar a igreja e ir embora para casa. Doa quem doer, cada um de nós. Mas essa espada é maravilhosa, porque a Bíblia diz que ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma diante de Deus, diante dele. Não há nada escondido diante dele, que não há de ser revelado. É a palavra, é Deus. Meus queridos, nós estamos dentro de um projeto que Deus nos chamou. Nós não estamos aqui brincando de crente. Nós estamos aqui porque nós somos comissionados para as fileiras do exército do Senhor. Esse é o exército vitorioso, que nunca perdeu batalha, meu irmão, o exército de Jesus. Porque na verdade, quem peleja por nós é Ele. É Ele que nos faz sempre mais do que vencedores. Deus continua hoje falando. A mensagem é essa. Tu és esse homem. Ele está falando hoje com cada um aqui. Tu és esse homem, tu és essa mulher. Mas também, Ele está mostrando que a graça dele alcança os maiores pecados. Davi, ele decretou o juízo para ele mesmo. Só ele podia fazer aquilo. Ele mesmo decreta a sua sentença. E todos os argumentos deles foram destruídos com um só golpe. O golpe que ele mesmo deu nele mesmo, sem saber que era para ele. Aí o profeta vai dizer assim: Davi, por isso você desprezou a palavra do Senhor. Primeiro aqui, ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Agora ele desprezou a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós falhamos com um ou com o outro, nós estamos desprezando o próprio Senhor, a palavra dele. E o profeta vai falando para ele: você fez mal a Urias, você feriu ele com a espada, a sua mulher tomou para si, matou ele com a espada dos filhos de Amon. Agora, Davi, a espada não vai se apartar da sua casa. E veio o juízo de Deus sobre ele. Querido, a colheita não tem jeito. Nós vamos colher de acordo com a semente que nós plantamos. Mas o maravilhoso é que as consequências precisam de ter, e aí isso é maravilhoso, porque o que vem de Deus é bênção para nós. Mas Deus perdoou Davi. E ele vai expressar isso de uma forma maravilhosa no Salmo.
no Salmo 32, porque Davi, agora, quando o pecado dele foi exposto, ele não tenta se justificar e nem tentou jogar culpa como nós. Às vezes, você não está muito bem, não é porque é culpa de fulano, é culpa de não sei quem, a gente começa a botar culpa de todo mundo. Davi não fez isso. Davi não fez isso, graças a Deus. Ele não culpou ninguém. Ele caiu aos pés do Senhor e orou ao Senhor. E o Salmo 32, eu vou ler alguma parte aqui, e o 51 é a oração de Davi. Olha o que diz no 32: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quando eu guardei em silêncio, escondi, envelheceram os meus ossos pelo bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Meus irmãos, Deus perdoa, mas o pecado tem que ser punido. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Está vendo? Agora ele confessou. E a Bíblia diz que ele confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia, meu irmão. Então, se tem pecado na sua vida que precisa ser confessado, hoje é o dia. Confessa, porque Deus é um Deus de perdão, Ele perdoa pecado. Não há tamanho de pecado que a graça não alcança. E o Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista. Olha agora, o que é um coração arrependido? E a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Não me lances para fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Torna-me da alegria da salvação, faz-me ouvir o júbilo e a alegria. Meus irmãos, o pecado ele rouba a alegria. Você vê as pessoas tristes, o pecado rouba a alegria. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Está vendo? Ele não perdeu a salvação, perdeu a alegria da salvação, porque Davi não era um homem adúltero, ele cometeu um adultério. Ele não era um homem homicida, ele cometeu um homicídio, uma falha, errou feio, pecado terrível. Mas Deus o perdoou e o restaurou e o trouxe de volta, porque quando o Senhor mandou o profeta lá, não foi para expor o pecado dele simplesmente, para expor a vida dele perante os outros. Não foi para isso, para massacrar, não. O profeta foi enviado para restaurar. Essa noite é uma noite de restauração para nós. Que a palavra possa penetrar no nosso coração como uma espada de dois fios. Meus irmãos, a palavra é a palavra que entra no nosso coração e muda a nossa história. Nós precisamos de voltar ao primeiro amor, voltar para os braços do Senhor. Deixa o terraço. Terraço é lugar de risco. Quantos estão no terraço? Qual o seu terraço? Tem tantas pessoas viciadas, a internet, telefone, tantas coisas. As coisas que tiram o valente da peleja. Então, será que você está no lugar onde não é para estar? Será que está como Davi no lugar de risco? Será que é um pecado encoberto, escondido? Será que você está fugindo da confrontação ou está buscando a restauração? Essa é a noite da restauração, é a noite do perdão, de nós, cada um aqui, fazemos como Davi, se lançar aos pés do Senhor, buscar Ele com o coração quebrantado e contrito, porque Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. O objetivo dessa palavra não é simplesmente focar no pecado de Davi, mas acima de tudo mostrar a misericórdia de um Deus que nos ama com amor incondicional, que quer nos resgatar, quer nos trazer de volta para o propósito, hein? Se Davi estivesse no seu propósito, olha a luta que Davi passou, e vou dizer uma coisa para eles, tá? Para os irmãos.
Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele se restaurou com Deus, se acertou com Deus. Ele não perdeu uma batalha lá fora, mas dentro de casa a espada veio. Vocês conhecem a história. A espada veio. Porque o fato de Deus perdoar pecado não anula as consequências do pecado. Então, consequência vai ter, sempre ter. Davi conviveu com essa espada. Então, é melhor para nós não cairmos nessa condição que Davi caiu. O melhor para nós é voltar para o campo de batalha. Talvez você está acomodado, parado, estacionado. É o que nós temos visto, gente, hoje que não quer mais nada com nada. Hein? Você está exposto. Você quer ser um vencedor? Volta para o campo de batalha. Volta para o propósito de Deus. Davi não foi chamado para ficar lá no escritório, sentado, deitado lá no seu palácio, não. Ele foi chamado para ir para a guerra. Deus te chamou e me chamou para ir para a guerra. Ele é o general que vai à frente pelejando por nós. Ele tem nos dado todos os recursos, todos os instrumentos. Nós estamos estudando isso no livro de Efésios, para nós estarmos revestidos com a armadura de Deus, cingido os vossos lombos com a verdade, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Deus tem nos dado todos os instrumentos, todos os recursos para nós sermos vitoriosos, meu irmão. Há uma guerra, há uma peleja, mas Ele está conosco. Meu querido, mas é essencial para nós entendermos que às vezes a sociedade e muitos crentes dentro das igrejas não estão prontos para perdoar, principalmente quando se fala em pecados às vezes mais graves, porque a gente tem o hábito de colocar tamanho de pecado. Às vezes nós temos dificuldade de perdoar, mas Deus é um Deus de perdão. Deus perdoou Davi, e Deus perdoa qualquer tamanho de pecado. E tem pessoas que até eles mesmos não se perdoam. Pouco tempo que eu digo que tem mais de ano, chegou um pastor na minha casa, ele me abraçou, Morgan, ele me abraçou, chorou, ele falou assim: será que Deus me perdoou? Meu Deus, as pessoas não conseguem se perdoar. Meu irmão, se você se lançou diante de Deus, se arrependeu de coração, está perdoado. Não tem tamanho de pecado que Ele não possa perdoar. Confessou o pecado, mudou de vida. Deus é um Deus de recomeço, e é isso que Ele quer fazer com cada um de nós, que nós possamos recomeçar. Recomece a partir de hoje, hein? Sai desse comodismo. Seu lugar, o lugar de cada um aqui, tá? Todos que estão aqui, é no campo de batalha, hein? Não é no comodismo, não. É no campo de batalha, que é lá que nós vamos ser sempre mais do que vencedores. Amém?